eu vim de uma família totalmente disfuncional. Logo após que eu nasci, meu pai então tomou a decisão de nos abandonar, sair de casa. Passou pouco tempo, a minha mãe casou novamente e foi uma época muito difícil, porque a gente passou por muitas dificuldades, aonde comecei a trabalhar muito cedo, na infância. Eu saía para a rua com apenas 10 anos para vender pastéis. Então eu estava um dia em uma casa, então uma pessoa me abordou e ali chamando, querendo comprar pastel, comprar as coisas, eu fui então abusado sexualmente por aquela pessoa. Quando eu entrei na minha fase de adolescência, eu comecei a desenvolver muito cedo a minha sexualidade. Então aquilo para mim eu já não podia mais viver sem sexo. Com 17 anos eu tomei a decisão então de sair da minha casa, sair da casa dos meus pais e vim embora morar sozinho para cá. Encontrei muitas dificuldades aqui, até então que eu conheci amigos, comecei a ir para a balada e o tempo foi passando e com isso, o que eu fui fazer? Eu fui ser gogo boy. Eu comecei então a sair com as pessoas por troca de dinheiro e me tornei um garoto de programa. Eu ia para as baladas, eu saía, eu fazia os programas ali, mas quando eu chegava em casa batia a tristeza, batia a solidão, batia uma angústia muito grande. E eu comecei então a pensar em tirar a minha vida. E nessa época, em 93, o meu filho nasceu, eu fui pai também solteiro. Foi então que aí eu tentei o suicídio em 93. Então eu cheguei a ficar quase 30 dias na UTI. Então eu saí daquele hospital com o objetivo, entregar minha vida para Jesus. Um dia fui convidado por um amigo, fui na igreja dele e aquela mensagem então tocou meu coração. E quando ele fez o apelo ali para entregar a vida para Jesus, eu tomei a decisão, então, depois de estar 2 anos na igreja, eu afastei e voltei para o mundo novamente. Então, no começo do ano eu sofri um sequestro, ali também perdi o meu noivado naquele ano, perdi 2 carros naquele ano e no final do ano, faltando um dia para terminar o ano, meu ex-patrão me chamou e me demitiu. Então você viu que tudo de ruim aconteceu em 2004, mas eu falo que foi ano de bênção, porque foi a partir dali que eu comecei a entender as coisas. Precisou acontecer aquilo. Mas eu tomei juízo? Não tomei juízo ainda. 2005, então, eu fui com essa pessoa para o sul de Minas, pular carnaval lá. E quando eu cheguei naquela cidade onde eu nasci, ali vi bastante amigos, eu comecei a beber com eles lá, mas quando foi a madrugada eu comecei a passar mal naquele dia, passar mal. Aí minha mãe me levou para o hospital, chegou lá eu estava tendo um coma alcoólico. Então nesse coma alcoólico eu fui ficando mal até que eu tive um infarto. Engraçado que eu tive uma visão ali naquele hospital, um sonho assim, que Deus me mostrava num campo de futebol. E nesse campo de futebol tinha 2 entradas. Por uma entrada, eu vi os amigos meus que eram do mundo bebendo, fumando, xingando, fazendo um monte de coisas erradas. E na outra entrada eu via alguns irmãos entrando, cantando um hino, uma música, Mais Perto Eu Quero Estar. E eu fiquei uns 5 minutos observando aquela cena. Aí Deus falou comigo: filho, qual é a sua escolha? E naquele momento então, eu acordei desesperado e foi aonde eu tomei a decisão então de, depois que saí do hospital, de voltar para São José e querer uma mudança na minha vida. Após esse sonho que eu tive, essa visão, então eu voltei, aquele mesmo dia eu voltei para São José, eu lembro que era uma quarta-feira, estava tendo culto, procurei um pastor, conversei com ele 5 minutinhos ali e ele falou: filho, é só Jesus mesmo na sua vida. Então você precisa se posicionar. Então eu tomei uma posição de cortar o relacionamento com todos os amigos que eu tinha no mundo. Falei: não, agora eu vou focar em Jesus mesmo. Então eu comecei a buscar uma busca intensa, passei pelo circuito vida da igreja, fiz restauração, então fiz celebrando a recuperação, que foi muito importante na minha vida. Passei por isso todo e depois de 6 meses eu já estava liderando um pequeno grupo na igreja, um pequeno grupo que
Hoje eu posso dizer que eu tenho tataraneto desse pequeno grupo. Então Deus começou a abençoar muito a minha vida. Logo após, então, fui fazer um seminário, comecei a fazer seminário de teologia. Então foi só um crescimento na minha vida mesmo, assim, espiritual, mas eu tive que tomar uma posição, não, querer romper com o passado e começar uma nova vida. Então paguei um preço alto por isso, mas hoje eu só estou colhendo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Então hoje eu trabalho de tempo integral no ministério, trabalho na área de libertação espiritual, sou casado. Um outro milagre que Deus fez na minha vida, que em 2008 os médicos tinham diagnosticado que eu estava estéril, não podia ter filho, e com apenas 10 meses de casamento, Deus presenteou eu e minha esposa. Nós estamos grávidos aí, já daqui a pouco nosso filhão está nascendo aí. Então, assim, eu tenho colhido aquilo que Deus tem feito na minha vida. Logo vou estar sendo ordenado a pastor. Então, os frutos que eu tenho colhido hoje é só bênção na minha vida.